Está começando mais um podcast Fala Pri, o podcast do autoconhecimento, do empoderamento da energia, Brasil. Chegou mais um episódio incrível aqui do nosso podcast. E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse episódio mais que especial, porque é episódio que eu recebo convidados especiais, né? Você que me acompanha aí, estamos já quase no episódio 50. Você sabe que quem senta na minha bancada são pessoas que têm ali uma representatividade na minha vida, que tem história junto comigo. E hoje é uma dessas histórias que você vai conhecer. E se você é nova aqui no nosso podcast Fala Pri, seja muito bem-vindo também. Já vou te convidar para curtir aqui o nosso canal e também receber todas as segundas-feiras as notificações que nós temos novos episódios no ar. E se você não me conhece, muito prazer. Eu sou Priscila Guscuma e eu tenho toda uma introdução aqui para me apresentar basicamente para você. E eu digo sempre, eu sou filha, eu sou a esposa do Renato, eu sou a mãe da Serena, a mãe do bebezinho que tá chegando por aí, nasce em dezembro, eu não sei qual é o mês que você tá ouvindo esse episódio, tá bom? Mas o meu segundo bebezinho vai nascer em dezembro de 2023. Eu também sou empresária, mentora, treinadora, apresentadora de podcast, porque nessa vida eu aprendi que eu posso ser, fazer e ter o que eu quiser. E é sobre isso que eu trago para você. Eu trago histórias inspiradoras. Eu trago tapa na cara também para você ver, poxa vida, olha só, essa pessoa superou isso, fez isso, eu também consigo. E eu vou te colocar em ação, vou te inspirar para encontrar a melhor versão de você mesmo. E hoje eu tenho um convidado mais que especial. Eu chamo ele de Alan. Por quê? Porque é Alan pra mim. Seja muito bem-vindo, Alan, aqui ao podcast Fala Pri. Tudo bem? Bom dia. Fala, pessoal, como que se pronuncia o seu nome? Todo mundo pergunta, né? Essa é uma dúvida, Alan ou Alan. Eu falo Alan, mas as pessoas às vezes confundem, não tem problema, eu atendo por Alan Mas você também, sabe que é você, né? tranquilo, eu sei que é eu. Produção, cadê a apresentação do meu convidado na tela? Alan Simplício de Souza, mais de 20 anos na indústria como engenheiro químico de formação, pós-graduado em gestão de negócios, formação em PNL, coach executivo. Atualmente, atua como estrategista de marketing digital e mentor de líderes na indústria, marido da Silvia Souza e pai da Elô, de 5 anos. E você, com certeza, que segue aqui o podcast e já ouviu, conhece a esposa dele. Tem um episódio incrível que eu gravei com ela, com a Silvia. A Silvia ensina mulheres a comandarem seu dinheiro. Então, vai aparecer um botãozinho aqui para você assistir o episódio dela também. E vai ver como esse casal é incrível, gente. É incrível esse casal, a conexão, a harmonia deles e o que eles estão construindo juntos. Muito bem-vindo aqui ao podcast Fala Pri. Olha, eu sempre falo assim, muitas pessoas quando olham a nossa vida atual, acham que foi de repente, né? Que a gente chegou aqui, que a gente faz o que a gente faz, e se esquecem que existe uma jornada por trás disso. Vamos voltar um pouquinho no tempo. O Alan menino, fala um pouquinho da sua história. Você nasceu onde? Tem irmãos? O que você imaginava ser quando crescer? Né? Geralmente os meninos, eu quero ser bombeiro, eu quero ser tudo que usa farda, né? Policial, piloto de avião. Como que era o Alan menino? Primeiramente, obrigado aí pelo convite, Pri. Eu sou muito honrado quando você me convidou, né, para vir bater um papo, que é um bate-papo mesmo, né? E agradeço muito aí, né? A gente já tem uma parceria de faz tempo aí, então acho que faz parte. Mas quando eu era criança, eu acho que era igual toda criança pensa, igual você falou. Eu acho que era bombeiro. Se não me engano, eu acho que eu tinha um carrinho de bombeiro, inclusive. E quando a gente é criança, a gente viaja, né? Nisso. E aí vai crescendo, vai se entendendo por gente, né? E aí começa a vir os primeiros desafios, né? Primeiro escolar, né? Que a gente vive, né? E depois começa, vou trabalhar com o quê? O que eu vou fazer? É sempre o dilema das pessoas e dos jovens que estão começando. E comigo não foi muito diferente. Quando eu comecei a minha carreira profissional mesmo, eu trabalhei como office boy aqui em Mogi das Cruzes. Quantos porque eu sou anos? daqui mesmo. Você nasceu aqui mesmo? Eu nasci em Mogi, nascido e criado, como falam, né? E lá pelos meus 16 anos, 15, 16 anos, eu comecei a trabalhar de office boy, né? Como todos na minha época, muitos começaram também. E foi interessante que eu fui até próximo dos 18 anos, servi o tiro de guerra, aqui em Mogi mesmo, né?
E nessa eu tive a oportunidade de entrar numa grande empresa, que eu fiquei por quase 24 anos. Uau! Então, Fez assim, toda a carreira lá dentro. Fiz toda a carreira lá. E é bem interessante, porque às vezes eu vejo outras pessoas que falam assim, eu trabalhei na empresa tal, trabalhei na empresa tal, né? E geralmente tem isso, né? Que é quando ela vai evoluindo. E eu tive a oportunidade de evoluir numa mesma empresa. Tá. O interessante é que a empresa também evoluiu. E eu evolui junto, né? Foi meio sem querer, tá? Isso aí a gente pensa que, planejou toda essa trajetória. Não foi. A gente foi vivendo e aprendendo. Então, eu acho que eu entrei nessa indústria, uma grande indústria química de papel e celulose, que foi a minha especialização, né? Porque quando eu fiz o meu segundo grau técnico, eu já fiz em química. E me formei como engenheiro químico depois. Tá. Né? Então, é a minha formação básica. E entrei numa indústria química. Então, assim, parece que deu tudo certo, mas foi sem querer. Foi Mas pensado. eu sempre digo que, muitas vezes, Deus, o universo, vai direcionando a gente pro local que a gente tem que estar, com as pessoas que a gente tem que estar, né? Pois é. E eu não queria, né? Porque quando eu fiz meu técnico em química, na verdade, eu queria ser técnico em eletrônica. Tá. Porque quando eu era menor, tinha uma loja de... consertava TVs lá de casa. E eu tava lá sempre, porque eu achava legal o cara abrir a TV, rádio, Aqueles né? tubão de antigamente, né? Eu achava muito louco, né? E eu, na época, eu acho que antes de 15 anos, eu fiz um curso via correio, à distância, que era o Instituto Universal Brasileiro, que existia na época. Acho que você não vai lembrar. Não é da minha época. E era um curso à distância, imagina, há 30 anos atrás. Não tinha celular, né? E eu fiz esse curso. Eu lembro que eu fiz em eletrônica. E aí eu montei meu primeiro rádio movido a limão. Era que chegava por os módulos pelo correio? Não. Você fazia o curso mesmo. Aí eu ia aqui na cidade, nas lojas de peças e montava. Eu montei rádio. Assim, né? Então eu gostava de eletrônica. Né? Só que aí, por obras do destino, eu acabei indo para química. Não sei por quê. E aí eu gostei. E aí comecei a seguir a carreira e entrei nessa grande indústria química. E lá foi interessante que aí sim eu comecei a ter uma formação profissional mais direcionada, né? Comecei a exercer, né, trabalhando na operação mesmo, no chão de fábrica, o primeiro cargo, né? Tá. E o interessante é que uma das fábricas, hoje essa empresa tem umas 10 fábricas no Brasil, eu entrei em uma das fábricas como primeiro cargo, né, ali de auxiliar de produção. E, recentemente, eu tive a oportunidade de voltar para ela e ser o gerente da fábrica. Uau. É o cargo mais alto. Então, até quando eu contratava assim, muitas pessoas que ia chegando, eu contava essa história. Eu falei, eu entrei aqui, primeiro cargo, como vocês, né? E tive a oportunidade de ser o chefe, o cargo maior da fábrica. E nessa trajetória que a gente vai aprendendo e se desenvolvendo, tinha uma época que a gente se falava muito lá dentro, assim, de carreira Y, né? Ou eu vou me especializar tecnicamente, ou eu vou ser gestor de pessoas. E, como todo mundo, né? Para onde eu vou, né? Eu era um técnico e tal, mas eu lembro que eu já tinha um tino não muito para ser tanto técnico, mas para lidar com pessoas. Legal. E isso foi surgindo naturalmente. Sabe aquele churrasco da turma que tem que juntar todo mundo? Movimentar, eu inspirar. Organizava. Então eu chamava a turma, fazia a lista, aquela coisa. É o Alto I, né? Depois vamos falar um pouquinho dessa parte mais técnica, né? De Sim. Perfil, comportamental, né? E o I é um influente, né? Sim, que é a sim. pessoa que tem um imã para pessoas, gosta de estar com pessoas. E se você quer matar essa pessoa, tranca ela dentro de uma sala e coloca na frente de uma planilha, né? Pois é. E assim, eu não entendia, eu não tinha essa noção, mas eu escutava bem. Eu não tinha Faz pouco tempo que eu tive essa percepção. De escutar elas para fazer a coisa acontecer, né? E aí isso foi me ajudando. E aí foi natural ir para a carreira Y como gestor, né? Mas passei pelas fases, né? Como técnico, como engenheiro. Mudei de unidades. Eu tive a oportunidade de trabalhar em outras unidades. Eu trabalhei em Budas Artes, que é aqui em São Paulo mesmo. Tive a oportunidade de trabalhar em outras unidades maiores. Então, isso me deu bastante bagagem para conhecer mais pessoas. E lá por meados de 2009, mais ou menos assim, nos meus últimos 10 anos,
eu tive a oportunidade de fazer um treinamento sobre PNL, né? E aí começou a minha jornada na neurociência, que eu nem tinha ideia. Cabeça de engenheiro, né? Eu gostava e o que te levou para essa questão, né? Para buscar a PNL, que já é uma porta ali para o autoconhecimento? Foi para resolver a dor do outro ou foi alguma coisa que você falou, eu preciso melhorar em alguns aspectos? Eu acho que foi os dois, porque eu lembro que mesmo eu como engenheiro, eu tinha que lidar com projetos e tinha que lidar com pessoas. E isso para mim foi bastante interessante porque a parte técnica eu não tinha problemas, mas eu via que muita gente sofria também com lidar com as equipes. Até hoje, né, Alan? Até hoje. Todo mundo me fala isso mesmo. Porque quando eu chego, por exemplo, a fazer uma mentoria numa empresa, para fazer um treinamento numa empresa, eu pergunto, quais são os maiores desafios? Pessoas. Onde está ali os maiores conflitos? Onde existem pessoas que não sabem se comunicar, que não sabem se posicionar, e principalmente onde existe uma liderança fraca, né? Mas você sabe que eu nunca tive essa dificuldade. Eu nunca tive essa sensação. Era muito natural, né? Eu não pensava nisso, não era racional para mim. Só que eu tinha meus desafios internos. Eu comecei a ter a necessidade de, cara, eu preciso aprender mais. Até onde eu sei aqui, eu não estou sabendo lidar. Não era uma coisa que pesava eu lidar com as pessoas, mas eu não sabia exatamente como lidar. Então, isso começou a me acender. E aí, minha digníssima esposa, né, ela deu o primeiro passo nesse sentido. Então, ela fez um curso. Ela foi primeiro. Porque ela também já sentia essa mesma necessidade, o casal em sintonia, eu acho que tem isso, né? Sim. Quando um está pensando, o outro também e tal. Às vezes não é dito com palavras, mas a gente sente. Sim. Então ela foi primeiro. Ela foi num curso que tinha que fazer uma imersão de 3 dias no final de semana. Ia falar de emoções, assim. Totalmente novo para nós, porque a gente não tinha noção. Eu falo que o autoconhecimento é um mundo paralelo, né? Muito. É muito paralelo, porque quando a gente entra, a gente não quer sair ou fala, é um caminho sem volta. Eu falo, se ferrou. Pois é. E quem tá de fora não entende quem está dentro. Muito o filme Matrix, né? Para quem já assistiu. Quem não assistiu, assista, que eu acho que é um bom filme para você entender um pouco disso. Quando você tá naquela escolha, você quer conhecer esse mundo ou não? Toma pílula vermelha ou azul? A gente, caramba, mas o que tem depois? Não tem jeito de falar, você tem que viver. Tem que viver. E foi o curso que a Silvia foi primeiro. Ela só simplesmente no domingo eu peguei ela de volta e ela falou, você vai fazer o próximo. Com muita certeza. Só que não podia falar muita coisa. Aí você vê a pessoa, tipo, porque a gente sai acabado, né? Sai. Eu me lembro quando eu fiz o meu, foi em 2014, né? Legal. Esses cursos que... É o Leader Trainer, né? Que é literalmente a imersão. E quando eu saí, eu não me reconhecia. É muito diferente. Eu fiquei uma semana em estado de êxtase, assim. Eu não sabia se eu estava em êxtase, em choque. E é muito louco esse negócio, né? Sim. Quando a gente tem a oportunidade de olhar para dentro de nós e fazer perguntas e questionamentos que a gente não fazia antes, né? Sobre a nossa existência, sobre o que eu quero para minha vida e tudo mais. E aí você simplesmente falou para ela, eu vou? Foi porque estava tão natural e a gente estava tão em sintonia. Quando ela fez, eu falei, sabe quando você está precisando de uma saída? Porque chega um momento que a gente está trabalhando, estudando, então a gente fala, caramba, mas para onde a gente vai? Sim. A gente estava muito nessa questão. Então, quando ela fez, eu falei, para mim já fazia todo sentido. E eu acho que 1 mês depois eu já estava fazendo a próxima turma. E aí foi libertador, né? Que gostoso. Porque a minha sensação... Na época, era de que a gente tinha muitas camadas, e aquilo tudo saiu. Né? Essa era a sensação que eu tinha. E aí mexeu muito com a cabeça. Né? E aquilo que eu estava procurando já começou a dar mais opções. Dá mais clareza. Dá mais clareza. Eu ainda não sabia exatamente para onde eu vou, mas, caramba, tem muitas possibilidades que eu não estava vendo. Sim. Aí foi a despertar para a neurociência, né? Então, em 2009, eu lembro que foi uma série de cursos que a gente fez em 2 anos, assim, quase todo mês. É o caminho sem volta. Tem pessoas, que sempre falam assim, nossa, quem tá dentro sabe o que quer, quem tá fora não entende. Quem tá fora fala, mas vocês estão ficando bitolado da cabeça, é treinamento atrás de treinamento. E aí teve uma mentorada minha que falou assim, né? Assim, Pri, uma pessoa da minha família falou que você faz lavagem cerebral.
Quase isso. Eu falei, faço mesmo, porque eu tiro toda a merda que tá aí dentro e faço você olhar a oportunidade que você tem na vida e a mulher incrível que você pode ser. Então, quem tá fora, gente, vai criticar e vai julgar. Né? E quem tá dentro quer mais disso. É natural. É natural. Natural por causa que é um medo, né? Sim. Todo mundo tem medo desconhecido porque é nosso instinto e tal. E o medo é a proteção. E quando a gente vê as pessoas fazendo coisas muito diferentes, a gente, caramba, né? Será que eu iria? Aí vem o medo. E aí, cada um reage de um jeito, tem gente que critica, tem gente que apoia, mas tudo bem. E aí a gente começou nessa jornada de autoconhecimento e neurociência. E eu continuava na empresa trabalhando, e nessa eu fui galgando novos cargos. E isso culminou muito forte para mim, de eu ser já promovido como gestor. Voltei à minha fábrica que eu comecei para ser o gestor da fábrica. Só que lá eu já estava, paralelamente, fazendo esses treinamentos por fora. E isso é uma coisa bastante interessante que eu falo para as pessoas. Eu não esperei a empresa investir em mim. A empresa investiu, eu acho que ela ajudou a me pagar após. Só que, paralelo, eu lembro que eu gastei muito dinheiro assim, para fazer formações fora. E isso fez todo sentido e fez toda a diferença. Porque cada vez que o primeiro ano de gestor foi muito difícil para mim. Só que aí eu fui buscando base para isso. E aí foi quando eu comecei também a fazer minha primeira formação de coach. Eu fiz 3 formações de coach. Fiz coach executivo para aplicar coach dentro da empresa. Maravilha. Porque quando a gente faz a primeira formação de coach é muito legal. A gente quer ajudar todo mundo. Tá, mas como é que isso funciona dentro da empresa? Sim. É diferente. E aí eu fui buscar fazer essa formação. E eu lembro que começou as coisas a se encaixar, né? E aí isso ajudou muito na minha carreira lá dentro. Até chegar do momento que, de uma desses treinamentos e imersões que a gente participa, né? Me veio a luz de que eu preciso sair e começar a tocar meu negócio. E eu já tinha isso um pouco com a Silvia, tá? Da gente Quantos ter empresa, anos tal. já dentro dessa empresa que veio essa virada de chave? E essa virada de chave o que vem depois, né? Depois de 21 anos. 21 anos de empresa. Que aí deu esse despertar em um dos treinamentos que eu fiz, que eu falei, caramba, e agora? Aí nasceu com certeza aquilo que eu pensava, assim, seria legal eu ter uma empresa, tal, tá. Aí a gente começa a viajar, né? O que é, o que vai ser, né? E tal. E aí lá eu tive a certeza de não o que exatamente, mas que eu queria dar os passos. Aí começou todo o meu processo de negociação dentro da empresa. Depois de 21 anos, eu era responsável de uma fábrica, era o gestor da fábrica. Então não era só simplesmente pedir as contas e ir embora. Sim. Quantas pessoas você tinha abaixo de você? A empresa lá, na época, era umas 180 pessoas. Então, assim, não dá para mim jogar o chapéu e eu vou embora. Contratar outro que fica aqui. Não, tem todo um funciona. processo. Até porque num processo de produção, né, e indústria principalmente, demora muito para você formar um profissional, né, técnico, capacitado. A gente lembra que mais ou menos, pelo menos na indústria de celulose e papel que eu estava inserido, eu lembro que era de 5, 10 anos. Agora talvez um pouco menos, tal, mas leva tempo. E você tem um gestor que lidera a fábrica, lidera uma equipe, né, que entrega resultado, que desde a chegada da matéria-prima, até que ter que falar com o prefeito, ter que falar com a defesa civil, manter aquele negócio funcionando, você tem que ter uma pessoa que conhece um pouco. Sim. E mesmo trazer de fora leva tempo. Para a cultura, né? Para a cultura. Então eu comecei a negociar essa saída, primeiro formando o sucessor, porque até então ainda não tinha muitas... Porque eu treinava muita gente lá dentro e as pessoas saíram naturalmente, né? Saíam. Né? E aí eu falei, caramba, agora eu preciso treinar uma pessoa com esse foco. E nessa da decisão, eu conversar com o meu chefe e falar, eu quero sair. E a gente, vamos construir isso junto, levou 3 anos. Tá. Então, não foi uma coisa assim de bate-pronto. E nesse meio tempo, teve pandemia. Uau! E teve uma possibilidade de vender a unidade que eu estava. Nossa! Então, e eu quero sair. A expectativa e a realidade. Na expectativa, a gente tem um plano, é assim que vai ser, tá tudo organizado. Aí vem a realidade, né?
E muitas pessoas desistem aí, né, Exato, Alan? Elas exato. desistem nesse momento, porque elas projetam uma expectativa e na prática não é aquilo. E como que foi você ter essa resiliência para se adaptar à realidade e falar assim, eu sei onde eu quero chegar, é só uma questão de reorganizar a rota, né? Eu lembro que quando eu tomei a decisão naquele evento, para mim ficou muito claro, eu preciso sair, né? A decisão, né? Então, aquele momento que eu cortei. Quando começou a acontecer tudo, inclusive eu troquei o chefe também, porque o primeiro chefe que eu pedi, que falou, eu preciso sair, um ano depois ele saiu. Putz. Aí eu tive que negociar com o novo chefe também, que, cara, foi muito parceiro, me ajudou muito. Eu tive muitos líderes, chefes que eu aprendi pro bem e pro ruim. Eu sempre falo, tudo na vida é uma oportunidade. O que eu vou fazer e o que eu não vou fazer, né? E isso, gente, na vida. Então, nós podemos olhar uma mãe e falar assim, isso eu faço, isso eu não faço. Nós podemos olhar um casamento, ver uma relação ali, isso é bacana, eu vou modelar, eu quero pra mim. E isso é o que eu não quero pra mim. Então, todo ambiente que você está, você tem a oportunidade de aprender o que fazer, o que não fazer. Muitas vezes, a gente não precisa passar pelo processo da dor para entender o que não fazer. A gente pode observar o outro, né? Falar assim, cara, isso eu não quero para minha vida. E eu tive isso. Eu tive líderes que... Hoje eu entendo que eu precisei daquilo na época, mas na época eu não entendi. Eu sofri muito, né? Até com líderes que não tinham preparo também. Hoje eu entendo isso. Mas hoje eu já absorvi isso e entendo. Falei, também faltou preparo. E o que eu aprendi, isso eu levo. E nessa época que eu troquei o chefe, eu tive que renegociar, né? Então é o que você falou. Pô, idealizei. Pô, legal, vou sair, vou jogar o chapéu. Tá, mas aí troquei o chefe. Veio a pandemia, veio uma possibilidade de venda, e aí a empresa queria vender aquela unidade e eu era a principal pessoa para ajudar a negociar, porque eu era o gestor da fábrica. Então aconteceu tudo isso ao mesmo tempo. O que me manteve firme na ideia? Porque eu recebi proposta para continuar, né, na empresa. Aquela decisão lá, há 3 anos atrás. Isso para mim ficou muito claro. E chega um momento que não é mais dinheiro, né? Não. É propósito. E muitas pessoas, elas não entendem porque elas nunca passaram por isso. E eu sei exatamente o que o Alan está falando, porque eu já vivi isso na minha vida. Quando eu me formei, minha primeira formação foi jornalismo. Eu era líder dentro de uma empresa e o meu sonho era atuar como jornalista. E quando eu falei para o meu patrão, eu quero sair, eu quero fazer uma negociação para a gente sair, para eu preparar pessoas para estar no meu lugar. E aí ele falou assim, eu te pago 2 vezes mais. Ele poderia pagar 10 vezes mais. Não era mais sobre dinheiro. E em outros momentos da minha vida eu aceitei. Em outras ocasiões, eu te pago mais. Eu falei, tá bom. Mas aquela satisfação pelo dinheiro durava 1, 2 meses. Porque o propósito é algo muito forte mesmo. Com certeza. O que me ligou à decisão lá atrás e a minha convicção de tudo que foi acontecendo, interessante, eu estava bem tranquilo. Aconteceu a questão da pandemia, então eu tive que lidar com equipes na época da pandemia, porque a gente não parou a operação, porque como era um bem de consumo, então não podia parar, tinha muitas empresas que pararam na época, a gente não parou. Só que as pessoas tinham que ir lá com todos aqueles cuidados, né, na época da pandemia. Essa questão de venda foi muito complicada, porque quem estava lá dentro, o que vai acontecer comigo? A insegurança, né? Tanta coisa acontecendo. A insegurança de quem está lá dentro, e aí vai mudar, não vai mudar, e eu lidando com as pessoas. Eu acho que toda essa trajetória de lidar com pessoas me ajudou muito nesse momento, porque eu sempre falei muito francamente com as pessoas, né? Eu nunca fui um gestor de porta fechada, eu trabalhei com eles na operação, né? Então era muito fácil para mim. Então eu sempre era muito franco, falava o que tinha que falar, e isso me ajudou, né? E essa questão de lidar com pessoas. E eu acho que passamos toda essa turbulência, e aí sim, foi começo do ano passado, 22, fevereiro de 2022, dia 2/2 de 2022, que eu fiz a minha rescisão, e saí e fui para um mundo novo. E eu acho que foi uma virada de chave bastante importante e interessante. E, paralelamente, você já tinha descoberto ali o que você iria fazer?
Ou ainda já, não? Já? Nesse meio tempo, eu acho que aí começou a formar algumas ideias também. Depois da decisão, flui, né? Começou a rodar, e aí o que era uma ideia começou a se materializar mais forte. Primeira decisão de trabalhar com marketing digital. Tá. Né? E isso foi se formando. Por que o marketing digital, dentro de todas as possibilidades? Olha, primeiro, eu sempre fui um cara de indústria, né? Tá. Então, imagina que eu conheci todos os processos de uma fábrica. Mas a parte de vendas e marketing, para mim, era meio distante. Eu conhecia, tinha contato, visitava cliente, mas não era uma coisa que eu tinha no dia a dia. Então, era uma coisa que começou a me chamar a atenção, de falar, cara, preciso entender mais sobre isso. E nessas palestras que a gente vai por aí, eu conheci, numa das palestras, não era dele o evento, mas eu conheci ele lá, foi o Érico Rocha. Tá. E aí ele começou a falar um negócio sobre marketing digital e redes sociais e fazer campanha, lançamento. Eu falei, caramba, o que E liberdade geográfica, liberdade liberdade você faz financeira. qualquer lugar de onde você estiver. Só você precisa não de um notebook. tá? Aí eu fico imaginando atualmente uma pessoa com 20 e poucos anos de uma indústria que chega de manhã, não vê o dia passar, porque a indústria é isso, né? Não vê o sol. Você não vê o sol. Não. Você chega cedo, sai tarde, você não vê, perde até a noção do tempo. Eu já trabalhei em indústria, eu sei como é. Perde até a noção do tempo e, de repente, você ouve um cara falando que você pode ter liberdade geográfica com o seu notebook, trabalhar de qualquer lugar, fazer o seu horário. Como que isso foi pra tua mente? Primeiro, eu achei muito interessante. Ele falou... Porque o Érico é interessante que ele trouxe dados estatísticos. Tá. O engenheiro, analítico, tal, né? Caiu, né? Aí ele começou a falar, mas isso tem lógica. E aí ele começou... O pitch de venda dele é fantástico, né? Aí ele começou a falar, isso encaixa. Faz Faz sentido. sentido. A partir daquele momento, então, foi 3 anos antes de eu pedir a conta. Tá. Aí começou a despertar isso. E aí, nesse processo todo, eu comecei a estudar marketing digital. Entrei na mentoria dele, na época, acho que era Fórmula de lançamento, estudei, comecei a aplicar. Entrei na mentoria dele esse ano, no Insider. Né? E aí, agora mais como profissional mesmo, fazendo lançamentos. E é um mundo totalmente... Outro mundo diferente. Paralelo, né? é um mundo paralelo. É outro mundo diferente. Que eu acho que quando eu fiz toda essa base de indústria, conhecer pessoas, está me dando uma boa base também. Mas é o outro lado que eu não tinha, né? De vendas e marketing. Então, acho que é um complemento de toda essa trajetória que eu viabilizei, né? Imaginei lá na frente e agora está se encaixando de novo as pecinhas, né? Para onde eu vou? Não sei, Pri, mas eu acho que... Eu tô caminhando. Estou caminhando e hoje está muito claro para mim. Vindo mais para o presente, que hoje eu faço mentoria para liderança nas indústrias. Né? Então, fala um pouquinho dessa parte desse serviço de liderança. Então, você pega esses 22 anos de experiência em indústria e como que você ajuda as indústrias hoje? Aí eu acho que eu uso um pouco daquilo que naturalmente veio para mim, que era cuidar e lidar com pessoas. Tá. Né? É o que você falou. Todo mundo reclama. Pô, contratar é difícil. E pra você lidar óbvio, com a né? equipe é difícil. Eu falei, cara, se você falar as coisas básicas, dá certo. Sim. Tanto é que é isso que eu prego muito nas minhas mentorias. Se você fizer o básico bem feito, cara, você já está 80%, 90% melhor que todo mundo no Brasil. Essa é a questão. As pessoas, elas querem uma fórmula extraordinária para grandes mudanças. Vamos pro básico. O básico é o arroz e feijão. Tá bem feito. Gente, eu sempre uso o arroz e feijão, porque se a gente pega um arroz e feijão bem feito, bem gostosinho, temperadinho, não precisa nem de carne. Não precisa de mais nada. Entendeu? É isso. O arroz e o feijão bem feito, gente, o básico bem feito, ele vai dar suporte, sustentabilidade pra gente criar outras coisas. Mas as pessoas não estão nem fazendo o básico, né? Então, por exemplo, não tá nem sabendo lidar com a equipe, não tá nem sabendo contratar, aí quer expandir. Exato. Aí quer fazer investimentos grandes, aí quer fazer marketing. Eu tive uma agência de marketing durante 8 anos. Eu sempre digo assim, o marketing só potencializa aquilo que a empresa tem. Se a empresa é ruim na qualidade, com mais marketing, vai trazer mais clientes e vai ser pior ainda. Porque eles têm que arrumar o básico bem feito, né? E dentro desses pilares básicos estão as pessoas, né? Com certeza. E eu entendo que não é natural para as pessoas lidar com pessoas, porque
eu acho que eu tinha uma parte que era natural de mim, mas eu sentia a necessidade que eu precisei me desenvolver. Então, isso para mim foi muito claro. Tá, legal, eu sei lidar com as pessoas, mas existe jeito melhor para fazer. Sim. Isso que eu fui buscar. E fazer pergunta, todo mundo acha que é óbvio fazer pergunta, não é. Não é. Só foi começar a ficar mais óbvio para mim quando eu fiz o processo de coaching comigo e comecei a aplicar. Eu, dentro da empresa, quando eu estava ainda sem pensar em sair, eu apliquei coaching dentro da empresa, né, com meus colegas, com a minha equipe. E o coaching não é aquele processo formal, vou te dar um coach agora, não era isso. Eu fazia as perguntas. Porque a maior dificuldade das pessoas em solucionar os problemas é porque ela não para fazer a pergunta direito. Sim. Se você faz a pergunta correta, já te direciona para uma resposta. Né? E isso não é muito óbvio, não, tá? Então, eu comecei a trabalhar isso dentro da empresa e comecei a levar isso para fora. E eu entendo que para as pessoas, lidar com pessoas, para os donos de empresa, gestores que estão aí na indústria, não é tão trivial e não é tão óbvio. Então, o que eu trago para eles? Eu trago mais simplicidade. Então, se o gestor ele souber lidar com a equipe, primeiro, com indicadores, mostrar e deixar isso claro. Se ele desenvolver a equipe, e o desenvolver não é contratar grandes processos de treinamento, não é isso. É ensinar coisas no dia a dia. No básico, né? O básico, porque às vezes o cara está tão atarefado que ele esquece de ensinar uma coisa simples para quem está com ele. E digo mais, né, Alan? Às vezes o colaborador não sabe nem o que a empresa espera dele. Não tem nenhum descritivo de cargo. Aí que entra a pegada que eu ia falar, que a última é o feedback. Por quê? Eu dou feedback. As pessoas não sabem dar feedback. Eu falo que é um feedback. Eu pergunto, aí eu chego na empresa e pergunto assim, você dá feedback? Eu dou. Tá, e como é que é? Ele começa a falar, eu falei, cara, mas a pessoa quando ela vem tranquila, ela vem preocupada. Eu noto que ela vem preocupada. Eu falei, e quantas vezes você deu o mesmo feedback? Já cansei, já falei 5 vezes. Aí você pergunta pro colaborador, ele fala, nunca recebi feedback. Cansei de ver isso. O que é isso? Eu cansei de ver isso. Então, assim, feedback é um processo que tem começo, meio e fim. Né? E é um ciclo, na verdade. Não tem fim porque é um ciclo, mas, primeiro, como é que você faz um bom feedback? Primeiro, você tem que contratar. Parece que é simples, óbvio, mas não é. As pessoas não fazem isso. Então, você tem que sentar com o seu colega de equipe ali, que você está liderando, e falar para ele, eu espero de você isso, isso, isso. O que você precisa me entregar é isso, isso e isso. Faz um acordo, um contrato. Mesmo que não é oficial, mas quando você sente e faz isso, a pessoa sai com a certeza do que ela tem que fazer. Um comprometimento, né? Pri, quando você vai fazer o feedback, é muito mais fácil. E eu mostro isso para os líderes, né? Por quê? Você contratou. Aí quando ela está na jornada e começou a não entregar algo que você contratou, é muito mais simples. Você fala, sabe aquilo lá que a gente contratou? Então, você não entregou. Agora, quando você não faz o contrato, não fala nada, espera que ela saiba. Mas isso é o óbvio. Gente, mas o óbvio precisa ser dito. Exato. Aquilo que é óbvio pra gente não é para o outro, né? E eu vejo demais os líderes, até donos de empresa, dizendo assim, nossa, mas a pessoa deveria se tocar, a pessoa deveria saber, a pessoa deveria ter proatividade para fazer isso. Aí ela quer aquele colaborador perfeito. E aí eu sempre digo, você acredita? Se essa pessoa tivesse todos esses comportamentos, todas essas habilidades que você espera que ela tenha e você nem dedicou tempo para que ela tivesse, ela seria o seu liderado? Ou estaria no seu lugar? Ou seria o dono da própria empresa dele? Exato. Mas aí existe um meio termo que as pessoas confundem, tá? Todo gestor, a maioria dos gestores se confunde. Contratei um eletricista. Então, você não precisa ensinar eletricidade básica para ele, porque você contratou um cara que já é técnico. Então, não é isso que você vai falar para ele que você vai entregar. Você vai entregar outras coisas que são subjetivas no dia a dia. Ou eu espero que você deixe o seu mapa ali de indicadores preenchido, sei lá. Eu espero que o seu armário... São coisas que não está escrito em lugar nenhum, mas você, como líder, você contrata. Então, vai além. Então, fala, o óbvio ele deveria saber. Por exemplo, se é um caso do eletricista, o
Porque ele deveria saber sobre a parte eletricidade técnica básica, que ele foi beleza. contratado. Ele deveria saber mesmo. Só que tem outros aspectos que não é só isso. São principalmente os comportamentais, né? Que estão ligados à cultura da empresa. Com certeza. Como é que ele vai lidar com a equipe, como é que às vezes ele vai fazer uma liderança de projeto situacional, como é que você ensina ele. Então, essas coisas tem que contratar. Então, quando você faz esse processo de contrata, explica para a pessoa e depois acompanha, na hora de dar o feedback não tem novidade. Sim. É bem interessante que eu já tive vários casos que eu mesmo, quando eu contratei, quando eu falava feedback negativo para ela, de que, olha, você não entregou, ela já sabia. Falei, realmente, eu não fiz por causa disso. Tá, e aí flui. Tá bom, e o que você precisa para fazer? Eu falo, eu preciso dessa ajuda, tal. Sai, acabou. Sim, resolve. Fica muito mais fluido. Só que precisa treinar. Sim. Precisa fazer. E hoje o trabalho da mentoria é preparar esse líder para que ele possa fazer de forma efetiva esse desenvolvimento do time, o desenvolvimento dos indicadores, Sim. essa clareza também dos resultados, né, Alan? Porque eu vejo Sim. que um grande desafio é você chega num líder, num dono da empresa, e você pergunta para ele, tá, o que você espera para a sua empresa daqui a 12 meses? Dentro do Instituto, a gente tem um programa chamado GMEX, que é um programa de gestão de empresas familiares. E sempre antes de a gente, eu falo, admitir um novo mentorado, a gente tem um diagnóstico, onde ele preenche o diagnóstico, eu faço uma entrevista com esse empresário para ver se realmente é o momento dele de estar lá. Sim. E pasme, 87% dos diagnósticos que eu aplico, o empresário não tem clareza dos resultados que ele quer para os próximos 12 meses do negócio dele. Então, dentro dessa sua mentoria, você ajuda ele a olhar para frente. Com certeza. Um desses pilares que eu falei, né, feedback, treinar, indicadores, junto com indicadores, precisa ter rituais de rotina, rituais de gestão. E isso dentro de uma empresa, qualquer empresa, é super importante. Eu vejo, às vezes, as pessoas falam assim, não, eu faço reunião com a minha equipe, uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana. Como é que eu trabalhava quando eu liderava uma fábrica? Eu tinha reuniões diárias com a equipe. Tá. E era bem estruturado. Imagina, uma fábrica tem muitos departamentos, né? Então, como é que em 15, 20 minutos eu precisava saber de tudo? Como é que eu fazia isso? Eu estruturei, né, essa reunião de 15, 20 minutos, que era cronometrada, não podia passar do tempo. Todo mundo já sabia disso. Então, cada área tinha um representante. E, junto com ele, um painelzinho simples com 2, 3 indicadores, que é indicadores ali importantes da área, do dia a dia. E com uma lista assim, de problema, que ele precisava trazer um problema para o dia para resolver. Ah, mas o cara às vezes tinha 5 problemas. Ele tinha que escolher um para essa reunião, não podia trazer todos. Então ele tinha que filtrar ali qual que era o mais importante para ele ou para o negócio ali e trazer. Então era muito simples. Em 15 minutos, cada um falava, como é que foi o meu indicador ontem? Ficou verde ou ficou vermelho? Se ficou verde, beleza, posso, não precisa falar mais nada. Se ficou vermelho, o que aconteceu? O que precisa resolver? Aí ele falava, precisa resolver tal coisa, eu preciso da ajuda tal. Ali no time mesmo já se ajudava e saía com plano de ação para resolver no dia. Tá. E assim passava todas as áreas. Em 15 minutos eu já tinha todo o mapa da fábrica. Então eu já tinha toda a visão da fábrica, que aí eu tinha que reportar, né, para a diretoria e tal. Então, em 15 minutos, 20 minutos. E acontecia em pé essa reunião? Em pé. Parece Olha, que é rápido, é dinâmico. eu acho isso muito legal, por quê? Porque as pessoas têm um paradigma muito negativo em relação a reuniões, né? Geralmente as reuniões são sem pauta, sem direcionamento. Chatas. Todo mundo aí chega numa reunião para resolver uma situação, aí sai de lá, puxa, a gente nem falou do assunto que foi marcado a reunião, né? E é muito cansativo. Então, esse sistema que é uma reunião, tipo fast food mesmo, né? Sim, rapidinho isso. ali, passa ali e as pessoas já vão ali degustar um pouquinho dos desafios, das soluções, do que vai acontecer. E isso acontecia numa sala, na fábrica, como que era? Era numa sala que a gente separou, especialmente para isso, porque lá já tinha os painéis, colado na parede os indicadores, que eu acordava com cada um qual indicador ia entrar. Que legal. Então, a pessoa... Eu chegava para ela, o que você acha que deve entrar de indicador da sua área? O que você acha que é importante para o negócio? Então, todo mundo já direcionava. E sabe o que é mais legal? Que imagina, eu tinha, acho que umas 7, 8 áreas. Todo mundo tinha a mesma visão. Porque, no final das contas, é uma fábrica, precisa entrar matéria-prima e entregar para o cliente. Então, o que todos falavam tinha essa conexão.
tinha um objetivo, que era entregar para o cliente o produto final. Então, não importa se era lá no tratamento de água, uma bomba que... Aquilo se parar, para a fábrica não entrega para o cliente. Então, tudo tinha conexão. Então, a equipe também saía com uma visão não só da área dela, mas da visão geral também, de que ela podia contribuir, o que ela podia ajudar. E se a fábrica estava indo bem ou não. E isso, gente, é fantástico. Por quê? O Alan falando, né, isso da experiência dele dentro da indústria, mas isso pode acontecer em qualquer modelo e formato de negócios. Sim. Por exemplo, durante muito tempo, eu faço mentoria para varejo. E dentro dessa mentoria de varejo, a gente implementa as reuniões matinais. Não tem como soltar o time para atender sem antes fazer essa matinal. E nessa matinal vem como foi o resultado de vendas de ontem, aí traz os líderes de cada setor para trazer o desafio. Então, não interessa qual seja o seu formato de negócio. Ah, Pri, mas sou eu e mais uma pessoa. Maravilhoso. Vai sentar você, 5 minutinhos ali com aquela pessoa, e aí, como foi seu dia ontem? Qual que é o nosso foco hoje? Principalmente no início de uma semana. Pri, eu sou sozinha aqui na empresa, então faça uma reunião com você mesmo, faça um balanço de como foi a sua semana anterior. Veja ali quais são as suas expectativas para essa semana, aprenda a mensurar esses seus números. Diariamente você pode fazer uma reunião com você mesmo, né? Eu tenho muito esse hábito de começar o meu dia já listando quais são as minhas prioridades. O que eu tenho que dar foco? E uma das coisas que me ajudam demais é, essa atividade vai me aproximar ou vai me afastar do resultado que eu quero ter. Então, não interessa, sabe? As pessoas dão muitas justificativas, né? Quando eu tiver um time, aí eu começo a fazer. Quando a gente tiver tempo, a gente começa a fazer as reuniões. Gente, é fazer o melhor com o que você tem hoje, dentro da sua situação, para que você possa alavancar os seus resultados. Essa questão que o Alan trouxe aqui do painel, você pode pensar em criar um painel. Se o seu time é home office, também super funciona, né? Também digital, a mesma coisa. Mesma coisa, não tem. É você adaptar o quê? O método de trazer o time junto para apresentar os seus indicadores, direcionando você como dono, como líder, direcionando esse time para onde vocês querem chegar e se adaptando a essa mudança de rota, né? Tem um detalhe. A gente passou pela pandemia isso. Sim. Tava todo mundo em casa. Então, eu tinha meus líderes de área que faziam a mesma reunião digital. Olha só. Não era presencial lá. A gente passou mais de um ano fazendo digital. Funcionou da mesma forma. Todo mundo via rosto de todo mundo, tinha os indicadores, não mudou nada. Porque traz uma integração, né? Com certeza. Com o time. Porque, geralmente, como funcionam as empresas? As pessoas chegam, cada uma entra dentro do seu mundo, que é o seu departamento. É aquela rotina, ninguém sabe o que está acontecendo do outro lado, não tem uma colaboração e aí o resultado não vem. Né? Mas isso não importa. Eu estou falando de 4 aspectos, que é indicadores, rituais de rotina, gestão da rotina, você treinar seu colaborador, sua equipe, e dar o feedback. Esses 4, não importa se você tem 180 mil funcionários, tem um. Ou se é você só. Você faz esses 4... Você está muito melhor que muita gente. Sim. Muita gente. Repete os 4 aí, o pessoal marca. Ó, pega papel e caneta ou pega seu celular e marca. Qual que é o primeiro, Alan? Indicadores. Indicadores. Tem isso bem claro. Explica o que é indicador para a galera. Indicador é o alvo, né? Onde você precisa chegar. O que você precisa entregar. Mesmo se for uma coisa pequena naquele dia. Por exemplo, um indicador para o teu negócio. Vendas. Quanto eu preciso vender por mês, por dia? É um indicador. Sim. Faturamento. É um indicador. Sim. Produção. Quanto eu preciso produzir por dia? É um indicador. No nosso caso, a gente tinha, por exemplo, lá consumo de energia elétrica do dia. Era um indicador. Para nós era importante. Então, você vai colocar itens que são importantes, que contribuem no negócio. Para você entregar. Varejo, a gente coloca um indicador ticket médio. Sim, é um indicador. Sim. Começou a baixar o ticket médio, falou, peraí, tem um problema aí. Sim. Precisa corrigir. Será que é o estoque que faltou? Será que eu não repus o estoque de um produto que será que está faltando oferta? Né? Sei lá. Então, você vai olhar para o seu negócio e vai colocar o indicador. Não existe fórmula exata para cada empresa. Você tem que olhar o que o seu funciona negócio você, e o que funciona. Rituais de rotina. Então, essa questão de... eu falo com o meu time... Ou eu falo com o meu colaborador uma vez por semana. Não funciona. Você tem que falar todo dia. Porque senão a pessoa não fica orientada, ela não tem esse senso de direção. Tem dia que dá para falhar, dá para fazer dia sim, dia não. Aí você também olha se faz sentido ou não. Mas eu acho muito ruim quando você começa a afastar, perde um pouco esse senso de direção. Treinar as pessoas. Às vezes a pessoa tem dificuldade de fazer alguma tarefa.
aí você precisa ir lá mostrar para ela. Né? Então, é o que eu volto a falar. Não são grandes contratações de processos de treinamento. Não é isso que eu estou falando. É o que você sabe você ensinar ali no dia a dia, para a pessoa fazer melhor. E dar feedback. E o feedback tem aquele detalhe, né? Você precisa contratar, saber o que você espera dela, de entrega e de comportamento. E a pessoa também precisa, né, gente? Um contrato, ele tem que ser bom para ambas as partes e alinhado entre ambas as partes. Você perguntar, né? você entendeu? Tem alguma dúvida? Tem dúvida? Você concorda? Eu pergunto, você concorda? Sim. Concordo. Então assina aqui. Eu, às vezes, já fiz assim de assinado num papel informal mesmo que ficava com a pessoa. Porque na hora de dar o feedback é muito mais tranquilo. Sim. E aí o que eu falo para os gestores muito hoje, então são os 4 itens, né? Esse último que é o feedback, a pessoa não pode vir para o feedback com medo. Ela tem que entender que aquele momento ela pode falar. É uma troca, né? Ela tem que entender que ela vai sentar ali e falar, pô, vai ter um momento que às vezes no dia a dia a gente não tem tempo de falar com o chefe, né? Ou quem está ali com a gente. E aquele momento é o momento de você colocar coisas que não dá para falar no dia a dia. Então ela precisa ter essa segurança. Só que isso precisa construir, porque eu sei que muitas pessoas não têm isso. Tem medo, tem insegurança, pelo próprio estilo de gestão. Então, isso tem que ser construído. E é isso que eu levo nas indústrias. E tem muito líder também, dono de negócio, Alan, que ele não dá feedback, porque ele acredita que vai gerar um mal-estar. Ele evita o conflito, né? Então, ele prefere não falar. Gente, o que eu vejo de empresário, sabe, sofrendo com o colaborador que não está performando, que não está dando resultado. Tá, mas o que você vai fazer por isso? Ai, sabe o que é? Aí fica, né, procrastinando uma conversa, uma reunião franca. E isso tem um diagnóstico que eu faço também, que é a falta de confiança. Se você tem uma equipe, que você tem, mesmo que seja uma pessoa que está ali junto com você, no minimamente você precisa confiar, ela precisa confiar em você. Sim. Senão não funciona. Se você tem algum colaborador que não está tendo essa confiança, você precisa sentar e entender. Sim. Porque tudo gira em torno de confiança. Como é que você dá um feedback claro e sincero se você não confia? Sim. E como a pessoa recebe também? Não recebe, né? Ela Você cria precisa um paredão, né? Então, eu estou falando tudo isso, parece ser muito simples, eu sei que não é. Mas é básico. E se você treinar, funciona. E se você quer saber mais, tem o contato do Alan aqui. Bate um papo lá com o Alan. Eu tenho uma empresa XYZ. Ó, você que é de indústria, né? Vamos tomar um café. O Alan pode ajudar você aí a aplicar um diagnóstico, entender o momento que você está na sua empresa e te ajudar. Então, esse é um dos pilares hoje da sua empresa. É a AS Assessoria? Isso. Essa assessoria, né? Coach e treinamentos. Coach e treinamentos. E aí tem um outro pilar que é o marketing digital. Fala um pouquinho desse pilar do marketing digital. Essa é a outra página que tem tudo a ver, né? Porque quando eu e a Silvia definimos uma empresa de treinamentos, ele falou, como é que a gente vende isso? E um dos pilares foi essa construção, né? Da gente trabalhar com marketing digital para divulgar o negócio. Então, como é que o marketing especificamente começou mais com a Silvia, né? Então, dentro da empresa, a Silvia, que ela é educadora financeira, a gente começou a trabalhar forte no marketing digital para ela divulgar a educação financeira. Hoje, ela está especialista em mulheres, mas ela está inserindo nas empresas também. Né? Então, a gente está fazendo essa outra parte. E o marketing digital, para nós, caiu como uma luva, porque era outra parte do negócio que a gente não estava pensando muito bem. Falei, vamos ter uma empresa de treinamento. Beleza, vamos dar treinamento. Mas como é que vende isso? Como se posiciona, né? Como é que vai chegar nas pessoas, né? E aí o marketing digital encaixou. Pra gente, porque assim, aonde as pessoas estão? A gente precisa estar lá. E hoje, muito forte, as pessoas estão no celular. No Instagram, no YouTube, no Palma TikTok. da mão. Palma da mão. Antes a gente falou, vou entregar o currículo na porta da empresa. Tem ainda, mas é muito pouco. A maior parte está no digital, está na palma da mão no celular. Tanto é que quando você precisa mandar o currículo para uma empresa, entra lá no site e se cadastra. Sim. Coloca lá as suas informações. Está na palma da mão. Então, isso para nós fez muito sentido. E aí, eu me especializei, né, nesses últimos anos em estratégia, né, de marketing digital. E hoje eu faço o lançamento dela. E hoje a gente também começou uma parceria com a Priscila também, né, que somos sócios, né? E que tem tudo a ver, né, Pri? De ter um posicionamento digital para a gente alcançar mais distância, né? Alcançar mais pessoas com o nosso propósito. Então, aí quando a gente conversou também tinha tudo a ver, né? De você faz um trabalho muito forte, né? Com as empresas e com as mulheres.
E aí a gente uniu isso, né? Que eu Sim. já estava também forte nesse marketing digital, para a Sim. gente, vamos dar mais voz Sim. Né, para esse mundo, né? Então, o pessoal que está acompanhando aí vai ver aí que a gente está num movimento bem bacana de expansão de produto, de entrega dentro da minha marca, dentro da marca do Instituto Cuscuma, que realmente é o trabalho que o Alan tem ali, que é o nosso estrategista, né, de expansão. Porque hoje, gente, com conteúdo que eu tenho, conteúdo que talvez você tenha aí desse lado, você pode ajudar muitas e muitas pessoas quando você tem a estratégia certa para essa expansão. E é isso que o marketing digital proporciona. Então, as pessoas que me acompanham desde 2017, 2018, quando eu fundei o Instituto Cuscuma, sabe o quão forte eu sou do presencial. Fiz o meu nome no presencial, sou muito forte no offline, atendo grandes empresas, eu faço grandes treinamentos presenciais, mas chegou o momento da expansão, da escala, do crescimento. E eu procrastinei muito, né? Falei para você, eu procrastinei muito para fazer isso, porque não é fácil, dá trabalho. Né? Então, muitas vezes, por zona de conforto, a gente faz aquilo que é mais fácil, que a gente tem mais habilidade. O presencial não é fácil, tá bom? Mas para mim porque eu me construí assim. Então, é uma habilidade que eu tenho. Então, se fala assim, vamos fazer um treinamento XYZ, em uma semana eu faço um treinamento presencial, boto gente lá e faço acontecer. Para outras pessoas, isso, cara, como que funciona? Não consigo nem planejar um treinamento em um ano, você faz em uma semana. E aí tem o meu outro lado, que é o ponto de melhoria, que é o marketing digital. Então, quanto eu procrastinei por ter resultado aqui, de melhorar uma área ali que era uma deficiência, né? E aí eu conheço a Silvia desde 2015, conheci na época o Alan também, a gente participou de alguns treinamentos juntos também. De coach, de né? Coach, como staff. Então, a gente tem toda ali uma história, né? Eu sempre falo, gente, o convidado que eu trago aqui, ele tem história na minha vida, né? Então, e é muito louco como o universo ele vai se moldando para que a gente possa se encontrar novamente, momentos diferentes, e as coisas vão se conectando. E aí, foi em 2022 que eu me reaproximei da Silvia com esse movimento das mulheres. Eu vi que ela estava trabalhando muito forte essa questão da educação financeira, que foi quando eu comecei a fazer um movimento com mulheres também, a mentoria Mulheres em Ação. E uma das coisas que eu entendi, que uma das primeiras liberdades que a mulher precisa ter é a liberdade financeira. E eu falei, Silvia, eu quero você dentro disso. Então, ela fez lá uma palestra incrível dentro do nosso evento PMVC 2022. Veio também em 2023, e isso até me arrepia, assim, sabe? Porque, cara, é tão incrível você compartilhar o conhecimento, ver a Silvia compartilhando o conhecimento dela e mulheres falando. Mulheres estiveram em 2022, que voltaram no evento em 2023, teve uma participante que falou assim, o que eu aprendi com você lá sobre gestão de dinheiro, sobre investimento, hoje a mulher falou, eu guardo 40% da minha renda, eu invisto 40% da minha renda. Que virada, né? Que virada. Uma pessoa que gastava aquilo que não tinha, sabe? Então, foi... E é esse o nosso propósito, né? De somar, de contribuir. E o que pra gente parece óbvio, pra outra pessoa pode ser uma grande chave, uma grande mudança. E o marketing digital, ele vem muito pra isso, né, gente? Então, hoje, com a internet, com toda essa facilidade das pessoas terem ali, né, o celular, tudo à disposição dele... Então, a gente está muito nesse movimento de levar isso para muito mais pessoas. Pessoas que talvez não tenham acesso de vir para São Paulo, no evento presencial, mas que elas podem transformar as vidas delas assistindo uma aula online, assistindo uma live, tendo acesso ali a um produto, algo que vai mudar não só a vida pessoal dela, mas a vida financeira, a vida familiar, a vida empresarial. Posso dar uma contribuição no seu Sim. pensamento? Que é, às vezes a pessoa tem um negócio ali, o produto dela, ela está ali vendendo no varejo ou está na indústria, sei lá. Ela acha que, às vezes, o principal negócio dela é aquilo que ela gosta de fazer ou faz. Mas, na minha opinião, o principal negócio é você saber vender, fazer o marketing daquilo que você quer vender. Se você não sabe disso, como é que as pessoas vão saber? Então, às vezes, tem pessoa que negligencia um pouco disso de marketing, vendas, eu não gosto de vender, tal, mas a principal negócio é isso. Uhum. É você divulgar aquilo que você sabe e ser bem pago pelo aquilo que você gosta de fazer. É isso. Só que isso não é tão natural, né? A gente tem que ir ensinando as pessoas sobre isso, né? Então, por isso que marketing digital ele abre outras portas que, às vezes, a gente fisicamente é limitado, mas você tem um alcance que, no mínimo, por exemplo, você fala para o Brasil inteiro, né? Então, é muito mais fácil isso. E aí é muito mais fácil levar a sua ideia.
Então, acho que faz todo sentido a pessoa, se ainda não entende e tal, começa a estudar um pouquinho e entender sobre isso. Porque as pessoas estão na palma da mão. Sim. Né, hoje em dia. Sim. E aí, nesse pilar do marketing digital, então hoje você ajuda que tipo de empresa ou que tipo de pessoas a criar uma estratégia para expandir o negócio dela? Primeiro, assim, eu faço uma educação sobre marketing digital, né? Porque às vezes as pessoas não entendem, e é normal, né? E falar, será que isso se aplica para o meu negócio? Eu faço sessões de orientação. Para ela entender o que é, que mundo é esse, aonde ela pode alcançar e se aquilo encaixa para o negócio. Porque hoje tem vários tipos de marketing, tem marketplace e tal, e aí vai depender um pouco. Hoje eu trabalho muito com produtos digitais, principalmente na área de educação digital. Por quê? Que são os cursos, gente. Sabe o curso? Pri, eu quero fazer o curso de vendas da Priscila, eu quero fazer o curso de financeiro da Silvia. Esses são os produtos digitais. Que está voltado a treinamentos, educação. E aí eu converso com a pessoa para ver se isso aqui não encaixa para a vida dela, porque é um trabalho. Sim. Às vezes as pessoas pensam que eu vou vender na internet, eu vou divulgar no... Vou postar lá no site, vai vender muito. Não. É a mesma coisa da pessoa abrir uma loja no deserto. Não tem fluxo. Como que as pessoas vão chegar lá se não sabe que a tua loja existe? E venda, como no varejo ou qualquer outro lugar, é relacionamento. Para você comprar alguma coisa, você precisa ter uma confiança para comprar. Sim. Quando você vende ali na internet, no celular, é a mesma coisa. Se você olha para a pessoa, se você confia, você compra. Sim. Se você não confia, nunca viu, sim, você não vai comprar. É simples assim. Existe, então, todo um movimento para você começar a mostrar o seu produto, mostrar você, para você ganhar confiança. Senão, você não vende. Então, a primeira coisa, o que eu faço? Eu faço essa educação, para a pessoa entender se aquilo é para ela. Porque é um trabalho. E quais as oportunidades que ela tem dentro disso, né? E o que ela pode falar, eu podia fazer isso, podia fazer aquilo, aí a gente vai dando um rumo. Mas eu faço essa parte, então, de orientar, para ver se encaixa, e aí depois tem que aquilo encaixar na vida dela, né? Porque gravar vídeo, fazer post, existe toda uma indústria e produção, né? Porque é uma produção. Sim. Eu saí do produção física para produção digital. Gente, mas posso falar? Com ele tudo fica mais fácil. Porque o que esse homem criou de processos... Pri, você vai gravar esses temas, tal dia é isso, a sua rotina é essa, as atividades da semana é essa. O que ele tem de processos e controle, principalmente para mim, que sou uma pessoa, sabe, né? Sem planejamentos, vou fazendo as coisas e tal. E eu acho que os perfis se complementam, né? Sim. A gente tá falando um pouco de perfil, meu perfil é um dominante muito alto, então sai fazendo as coisas e depois vê o que dá, né? Mas você tem um perfil complementar, de uma pessoa mais analítica do teu lado, que vai te direcionando, porque o perfil dominante, essa é uma nomenclatura que a gente usa, dentro da metodologia DISC, né, Alan? Que é a análise de perfil, análise comportamental. Então, o meu é o dominante. E se eu não cuido disso, às vezes eu me torno uma dominante disfuncional. O dominante disfuncional você fala assim, sai chutando as portas. Ele vai sair chutando. Aí depois ele volta e fala assim, mas por que era pra chutar as portas? Já foi. Já chutei, né? Tem muita energia e o quão importante é a gente saber onde a gente vai colocar essa energia. Então, quando a gente fez um primeiro lançamento junto, então tudo ficou mais fácil, porque era assim que ia acontecer, tal. Então, ficou muito mais simples. Então, e aí volta naquilo que você falou no começo, de tudo vem se complementando. Porque toda essa... Você falou da organização, que para mim é natural. E eu ficava, olha isso, tem tudo aqui. Fui aprendendo da indústria, né? Porque eu tinha que ser organizado, indústria, processo. Eu troquei um processo de produção físico por um processo de produção digital. Tudo organizado, para mim, na minha cabeça, é óbvio. É óbvio, mas eu sei que não é. Sim, e ali fica muito mais fácil trabalhar com essa organização, dar ritmo pro processo também, né? Então, inclusive, Pri, você fazendo uma lembrança que me veio agora, um dos meus desafios pessoais, eu comecei a escrever um livro, né? Eu acho que esse ano eu consigo terminá-lo. Não vou Qual o tema? Ainda não tem um nome, mas é Como Nascer da Era da Revolução Industrial para o Mundo Digital. Uau!
que é um pouco da minha trajetória. Então, eu vou falar um pouco... Dessa transição, eu falo um pouco de como a gente é moldado desde criança, até como é que a gente está entrando nesse mundo digital que a gente ainda está aprendendo, né? Então, eu estou escrevendo, eu acho que esse ano vai sair. Show de bola. Então, acompanha aí, né, gente? Vai aparecer aí a rede social do Alan, depois você vai falar um pouquinho para você. Vai acompanhando lá um pouquinho desse movimento. Fiquem ligados aí, que vai vir muita coisa nova sobre os novos lançamentos que a gente vai fazer com a minha marca também. Então, quando você vê o lançamento ali, saiba que tem um Alan por trás daquilo. Então, olha só esse movimento. Aí eu vou falar. Falei, gente, sabe, isso daqui é um lançamento. Porque eu não tenho problema nenhum de falar, né? Sabe, agora, se prepare, porque agora eu vou vender para vocês. Se prepare, que agora eu vou trazer uma oportunidade para vocês estarem na minha mentoria. Por quê, gente? Quando a gente... o Alan falou um pouquinho da questão de vendas, né? As pessoas fogem um pouco disso. Por quê? Porque elas não entendem o valor que aquele produto ou aquele serviço pode gerar de transformação na vida do outro. Eu sempre falo que quando eu vendo uma mentoria, quando eu vendo um produto, eu estou ali entregando uma solução para aquela pessoa. Então, para mim, é muito natural. As pessoas falam assim, nossa, eu não consigo vender. Qual que é o valor do seu produto? Meu produto é, sei lá, R$297. O que ele gera de transformação na vida dessa pessoa? O que ele faz para a vida dessa pessoa? Nossa, a pessoa muda isso, muda aquilo, muda aquilo outro. Eu falei, se você vendesse esse produto por R$5.000? 5 mil? E a pessoa verdadeiramente não acredita na transformação que aquele produto gera. E quantas crenças tem por trás disso, né? Eu trabalho muito isso dentro da minha mentoria, porque eu vejo pessoas tão incríveis, tão maravilhosas, agregando tanto valor na vida das pessoas, mas não se sentindo merecedoras em colocar o preço naquilo que ela faz, né? Então, fique ligadinho aí nos próximos capítulos. Você falou tem pessoas que têm receio de vender, não gostam de vender, mas é a mesma coisa que você, por exemplo, você está na sua casa. Você lá tem uma panela que tem uma tampa de vidro e quebrou a tampa. Você precisa comprar uma outra tampa. Você precisa de alguém que esteja vendendo. A gente sempre precisa das pessoas vendendo pra gente alguma coisa que a gente precisa. Você já pensou se não tivesse a pessoa vendendo tampa? Pois é. E aí, o que acontece no dia a dia? Se a pessoa que estivesse vendendo tampa falasse assim, eu não vou vender não, porque eu acho que ninguém vai querer. E sabe o que acontece, Alan? A gente fica com a panela sem tampa porque a gente não tem tempo. Porque, só lembra da tampa quando vai usar a panela. E aí não tem ninguém vendendo, não né? Tem ninguém ofertando. Não tem ninguém ofertando. Então, muitas vezes, você não vende porque você não oferta. Eu sempre falo, o produto mais vendido da nossa empresa é o produto que a gente mais vai ofertar. Ponto. As minhas vendas estão fracas. Ontem, eu fiz uma palestra para mais de 120 empresários numa cidade chamada São José dos Campos, que é aqui no Vale do Paraíba. E eu trouxe muito essa reflexão para esses empresários no sentido... Qual o resultado que você teve o mês passado na sua área de vendas, no seu setor comercial? Positivo, negativo? Aí eu faço as pessoas pensarem, né? Aí eu falo assim, o resultado que você teve, ele é reflexo do quanto de tempo você dedicou para esse departamento. Então, muitas pessoas, elas querem melhorar as vendas delas, só que elas não dedicam 1 hora por dia para olhar para as vendas dela. De olhar os números, pensar em ações, pensar em estratégias. Indicador, né? Indicador de vendas. Poxa, tá assim, o que eu posso fazer? Qual que vai ser o foco do mês? Tudo que você coloca foco se expande. Escreve isso daí. Tudo que você coloca foco se expande. Então, a área da tua empresa, o resultado que você não está tendo na tua vida é porque você não está colocando foco e energia suficiente para crescer. Aí tem pessoas que falam assim, nossa, eu só atraio cliente ruim. Tem o que eu mais ouço, tá? Eu só atraio cliente pobre sem dinheiro. E eu falo, gente, não tem cliente pobre, cliente sem dinheiro. Tem cliente sem disposição para pagar o seu valor. Porque quando a pessoa entende o valor que você agrega na vida dela, a mudança que o seu produto traz para ela, essa pessoa vai fazer dinheiro para te pagar. Porque dinheiro e tempo, gente, é questão de prioridade. As pessoas vão ter tempo porque elas enxergam como prioridade e o dinheiro vai aparecer para aquilo que elas entendem como prioridade, né? Com certeza, com certeza. E é isso que as pessoas buscam, né? A primeira coisa que vem à cabeça é dinheiro. Eu preciso de dinheiro, falta dinheiro. Mas no final das contas, você precisa de tempo também. Porque então, se tivesse todo o dinheiro do mundo, você ia querer ter mais tempo. Com a família, com a esposa, com o filho. Então, mais precioso que o dinheiro é tempo. Porque tempo é
E eu vejo muitos gestores ou dono de empresa, empresárias tal, que o mais valoroso para elas, ela não fala do dinheiro, ela fala que eu precisava estar mais com meu filho, eu precisava estar mais com meu esposo, com a minha família. Esse é o valor. Então, quando a pessoa cai a ficha que é tempo, que é o chave, dinheiro vem, vai dar um jeito, vai sair, mas o tempo é onde ela está gastando tempo que é o mais importante. Eu ensino isso muito nas minhas mentorias também, de como é que você está investindo o seu tempo, onde é mais importante mesmo ou não. Sim, né? Porque as pessoas têm um pensamento, tem que investir dinheiro. Será? E se a gente tem que investir tempo naquilo que vai me aproximar da pessoa que eu quero ser, daquilo que eu quero fazer? Eu sempre digo que tempo é vida. Dinheiro a gente ganha, dinheiro a gente perde, dinheiro a gente faz, dinheiro a gente desfaz. Mas o tempo não volta. Tempo é vida. Então, quando você perde tempo com pessoas que não te agregam, com atividades e ações que não te aproximam da pessoa que você quer se tornar, você literalmente está perdendo, né? E tem uma coisa interessante que me veio agora, é que perspectiva, a gente estava falando um pouquinho antes de começar aqui, né? Perspectiva de futuro. Quando a pessoa não tem nenhuma, ela fica meio perdidona. Isso em qualquer área. Se é gestor de uma empresa, se é uma dona de negócio, se ela não tem uma visão de que, para onde mais ou menos eu quero ir, você pergunta, e aí, depois? O que você vai fazer? A pessoa fica assim, com aquele olhar de coruja, que não sei o que eu vou fazer. Isso também é muito ruim, né? Então, o que eu procuro mostrar nas mentorias é, para onde você quer chegar? 5, 10, 20 anos? Às vezes eu atendo pessoas que têm mais idade, assim, de coisas, já é gestor há muito tempo, tipo 60 anos. Eu falo assim, cara, 60 anos você está pensando em parar, beleza, tal, mas, cara, você pensou que você pode viver até os 100, né? Porque hoje a medicina hoje possibilita isso. E viver bem, né? 40 anos para frente é muito tempo. O que você vai fazer? A pessoa não sabe. E aí eu noto, quando começa a pessoa a descobrir isso, ela nasce de novo. Renasce. Por quê? Propósito, né? Porque ela fala, não, eu posso fazer isso, posso fazer... Ela começa a fazer planos. E às vezes a pessoa chega ali nos 50, 60, meio sem... Já fiz muito. É porque não está olhando para frente. É isso. Está olhando para o tempo que passou, não pelo que pode vir, né? Então aí eu começo a mostrar e provocar. Aí volta as perguntas, né? Provocar. E aí, o que você pode? Quais são as possibilidades? E eu imagino que as donas de varejo é a mesma coisa. Mesma coisa. De que, eu tô com minha lojinha aqui, tô vendendo, até o ano que vem eu sei mais ou menos, mas e aí? E depois? Né? E você, pessoalmente, onde você quer chegar? Quais são os seus sonhos, suas metas? Quando a pessoa começa a desenhar isso, e a gente ajuda muito as pessoas nisso, né, Pri? Começa ela a ter uma tranquilidade de, hoje eu tô trabalhando, mas eu sei para onde eu tô indo. Dá segurança. Porque a grande frustração é você dedicar tempo, gastar energia e não sabe para que você está fazendo tudo isso, né? A corrida dos ratos, ficar correndo atrás do rabo ali. E aí chega um momento que você se sente vazio, frustrado, assim, vale a pena? E aí eu imagino para a mulher empresária com a sensação de insegurança, né? Porque fala, cara, eu estou fazendo tanto e só tá vendo o lado negativo, né? E aí quando a gente começa a mostrar, fala assim, cara, olha aqui, olha o que você pode fazer, olha aqui as possibilidades, começa a desenhar isso. Sim. E a pessoa renasce. Muito legal. Muito bom. Alan, deixa um recadinho final para essa galera que quer dar uma guinada, seja na empresa, seja na vida. Qual é a dica, qual é o conselho? Gente, conselho é caro, hein? Conselho é caro, então aproveita essa. Para essa pessoa, o que ela tem que focar, o que ela tem que acreditar para que as coisas possam fluir? Primeiro, né? É o que a gente falou um pouquinho aqui agora, né? Olha para o futuro, né? Onde você quer estar daqui a um tempo. Quando você começa a dar essa clareza, e às vezes não precisa ser exatamente o que você quer, ou tem que saber exatamente daqui 5, 10 anos, mas começa a dar uma direção. Isso vai te trazer tranquilidade. Isso vai te trazer tranquilidade para você viver o seu dia a dia e começar a ajustar essa rota. Porque às vezes o que falta para nós é uma perspectiva, e às vezes a gente fazer bem. Quando a gente começa a criar essa perspectiva de estou indo para tal direção porque é onde eu quero, a gente começa a fazer bem, melhor agora, porque a gente fica mais tranquilo, e isso a gente não é tão óbvio, tá? Que eu estou falando, mas a gente começa a ter mais segurança e tranquilidade para seguir. Então,
começa a pensar no futuro, né? E aí a gente tá aí para ajudar, né? Com certeza. Quem quiser. Com certeza. Muito bom, Alan. Que incrível receber vocês aqui. Você aqui. Pessoal, Pessoal, vocês que estão acompanhando aí, aqui embaixo vai estar a rede social do Alan, o contato dele. Então, quer bater um papo, você que é da indústria, quer saber mais a mentoria industrial dele também, pode entrar em contato com ele. Você quer de qualquer segmento, trabalha dentro de qualquer área, quer saber como que você pode aplicar o marketing digital para essa expansão do seu negócio, pode chamar ele também para bater um papo com você. E você vai ver muito daqui para frente esse movimento que eu estou fazendo nesse projeto que nós somos sócios, para levar esse autoconhecimento para muito mais pessoas em cada canto aí desse Brasil, porque não desse mundo, né? Porque quantos e quantos brasileiros estão aí ao redor do mundo precisando aí desse direcionamento, dessa conexão com eles mesmos, para que eles possam gerar uma vida cada vez mais próspera, abundante e equilibrada, tá? E eu quero também falar para você que aqui na descrição desse podcast, desse episódio, você pode encontrar mais sobre a mentoria GMX, que eu comentei aqui, que é a mentoria empresarial. Aqui tem um formulário onde você preenche, que é para você fazer um diagnóstico, você preenche o formulário, a minha equipe vai qualificar, vai entender se você está no momento de receber esse diagnóstico ou não, se é um outro momento do seu negócio. Tem também aqui sobre a mentoria Mulheres em Ação, que é a nossa mentoria, que nós já estamos, né? Enquanto eu estou gravando esse episódio, na 4ª turma. É uma mentoria linda, que está transformando a vida de muitas e muitas mulheres, fazendo essas mulheres se conectarem com a identidade delas, com o propósito delas, gerando resultado nas suas carreiras, nas suas empresas. E eu falo que a mulher sábia, ela edifica o lar, a mulher forte, ela é a coluna da casa dela. Quando a mulher está bem, o lar dela está bem. Então, você pode conhecer um pouco mais aqui. Tem vários links para vocês conhecerem um pouco mais do nosso trabalho e como a gente pode ajudar você a ir para o próximo nível, tá? E tem presente, Alan. Tem presente, porque os meus convidados são bem tratados aqui. Além de estar aqui, claro, traz para cá, Cris, traz para cá. Temos aqui... Eu sei que vocês ficam cobiçando a nossa caneca, né? Nossa, eu sei. Então, aqui nós temos... Eu ia falar, pode levar? Então, aqui tem, ó. Essa é a sua caneca. Obrigado, viu? Obrigado. O podcast Fala Pri. E tem toda uma simbologia sobre ela. Eu sempre falo que as pessoas que sentam aqui são pessoas de propósito, são pessoas inspiradoras, são pessoas que fazem parte da minha jornada. Então, lá no seu dia a dia, o dia que faltar um pouco de energia, de motivação, porque essa é a vida real, gente. Não é todo dia que a gente acorda feliz, motivado para fazer tudo, não. Mas o dia que, poxa, tiver mais reflexivo, que você coloca aí a sua melhor bebida e fala, cara, eu sou incrível. Eu estive lá no podcast Fala Pri, contribuindo com muitas pessoas. Obrigada, viu, pela sua presença. Eu que agradeço, fico honrado com o convite e foi um passeio, foi legal, gostei gostoso, muito. Né? A hora passa muito rápido aqui. E você que está ouvindo aí o podcast Fala Pri, deixa aqui seu comentário, o que você aprendeu, qual foi a chave que virou nesse podcast. Compartilha também lá no grupo dos amigos, da família, no grupo da empresa. Você que trabalha numa indústria, já ouve, já manda lá no grupo da empresa, já dá essa dica pro chefe lá. Pode pro mandar. líder lá, fala assim, vai lá, conhece o Alan e tudo mais. E deixa seu comentário, porque eu amo responder vocês. Tira um print aqui, marca a gente lá nas redes sociais também. De onde que você tá ouvindo esse podcast? Tá no trânsito aí? Tá na academia? Tá em casa? Onde você tá ouvindo? Tira um print aí e marca a gente nas redes sociais. Tá aparecendo nossas redes sociais aqui. Eu quero agradecer também a nossa produtora Artes Filmes, que proporciona aqui pra gente toda essa qualidade de áudio e vídeo para que a gente possa levar para você o melhor conteúdo da melhor forma possível. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.